Abençoa a palavra que nós vamos ouvir dentro de instante, em nome de Jesus. Quero te convidar você aí na presença de Deus. Abençoa esse presente momento da palavra com a tua bênção. Aleluia. Vai começar a orar em nome de Jesus. Pai, diante da sua presença, Rei da Glória, nós inclinamos as nossas cabeças. Nós inclinamos as nossas cabeças, Rei da Glória. Queremos que seja ouvido para nós, Rei da Glória. Queremos que nós possamos, Senhor Jesus, partilhar a sua mensagem na tua presença. Queremos juntos, Senhor Jesus, como uma igreja, Rei da Glória, partilhar a sua bênção, partilhar a sua mensagem, partilhar a sua dignidade em nome de Jesus. Partilhar a sua bênção em nome de Jesus. Partilhar a sua graça, partilhar, Senhor Jesus, a tua misericórdia, partilhar o seu evangelho em nome de Jesus. Pai, nós queremos sim junto comer da tua mensagem. A tua mensagem é a nossa água, a tua mensagem é a nossa bebida, em nome de Jesus. Nós, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sim, Rei da Glória, estamos aqui como anjos da terra, representando o Rei da Glória, anjos, Senhor Jesus, para aprender da sua mensagem. Pai, no nome de Jesus, nós nos humilhamos. Aleluia. Toma o seu assento em nome de Jesus. Como de sempre, em nome de Jesus, nós temos nos reunido e partilhamos a palavra, amém? E eu quero que você se sinta cumprimentado no lugar onde você está. E, em primeiro lugar, agradecer pela vida de cada um como igreja. A igreja somos nós, na verdade, nós pessoas. Sem muito, sem longo, nós vamos partilhar por um curto tempo, na verdade. Na verdade, nosso objetivo na casa de Deus é partilhar o Evangelho de Cristo. Se você olhar, tudo se centraliza naquilo que é a mensagem de Deus. O foco nosso é Jesus Cristo, amém? O nosso foco é Jesus Cristo. Algumas lideranças podem lutar, algumas pessoas podem lutar, depende como entende cada um. O que entende, mas aqui nós, sempre quando nos reunimos, nosso intuito é o Evangelho. Nosso intuito é o Evangelho. Sempre quando nós nos reunimos, nosso intuito é o Evangelho. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Jesus, quando foi para a casa do seu pai, que era o templo, ele encontrou lá escribas, e não só, ele encontrou também multidões fazendo negócios ao redor e tanto como dentro do templo do pai dele. Quando ele chegou, ele ficou chateado. Templo que é edificado para adoração e o povo deixou de temer para usar como mercado. A Bíblia diz que Jesus começou a derrubar algumas coisas por ciúme do pai dele. Aleluia. Por causa de ciúme, ele começou a derrubar, não gostou. O motivo que fez levantar Jesus a irar-se. Vocês fazem do meu templo casa de negócio. Para o quê? E nós fizemos diferente. Aleluia. Nós valorizamos o templo do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Nós vamos partilhar um pouco só na mensagem 3 processos da salvação na vida de um crente. Já que nós acabamos de falar do Evangelho aqui, acabei também citando um pouco sobre o Evangelho, nós vamos falar sobre 3 processos da salvação na vida de uma pessoa. Na vida daquele que representa uma embaixada, que está na presença de Deus. Na vida daquele que vive com Jesus. E quando eu cito sobre 3 processos na vida de um crente de salvação, eu quero te adiantar dizer uma coisa. Um processo que aconteceu no passado, um processo que está acontecendo no presente
que acontecerá no futuro. Aleluia. E eu quero permitir em curto tempo mesmo essa mensagem. No Gênesis 3:21, se nós lermos, eu não vou poder, porque tenho tantos versículos e capítulos, não vamos poder abrir todas, mas algumas quando for necessário. Gênesis 3:21, a Bíblia diz: o homem é feito e o homem é colocado no jardim do Éden. O homem era puramente, naquele momento, puramente sem pecado. Quando Jesus fez Adão e Eva, a Bíblia diz que Jesus deu uma promessa a Adão e Eva, e ele ia, aliás, Deus naquele momento, Deus naquele momento deu uma promessa a Adão e Eva, que eu vou e venho visitar-vos, mas por favor, estejam dentro de uma certa obediência, em que é qual? Não comam da árvore do bem e do mal, porque dela, se vocês comerem, vocês se encontrarão no pecado. A Bíblia diz, enquanto ia visitava, estava tudo bem. Ia Deus visitava, estava tudo bem. Ia Deus visitava, estava tudo bem. Mas aconteceu que a serpente começou com a história dele. Aproxima a Eva e engana a Eva desobedece a Deus, e também a Eva é levada com a mesma mensagem, informa a Adão, e Adão também desobedece. A Bíblia diz que Deus venceu e encontrou os homens no pecado, desobedeceram. E a Bíblia diz que Deus chama por os dois: onde vocês estão? Eles responderam: estamos aqui, pois nós estamos de verdade diferente. E Deus disse: por quê? Disse: nós desobedecemos a tua lei, nós desobedecemos a tua palavra. Uma coisa que eu gostei, Adão aceitou, Eva aceitou que pecamos, falhamos nosso Deus, nós comemos. Agora, sabe uma coisa que me importa? É no 3:21. Se você puder ler, lá diz que Deus, quando percebe que o homem pegou a ele, e naquele momento estavam, a Bíblia diz que estavam nus. Poderia se notar a nudez de Adão e Eva. Mas veja uma coisa que Deus faz: ele aproxima ao touro animal. A Bíblia diz que ele assassinou o touro e cingiu Adão e Eva. Diga comigo graça. Diga comigo graça. Não, não estou a ouvir. Diga graça. Diga graça. Era uma graça que naquele momento Adão e Eva estavam sendo encobertos por Deus. Nós pecamos nosso Deus, falhamos, desobedecemos uma coisa, a serpente nos enganou e nós comemos. Opa, coitado. Talvez Adão e Eva pensavam que, opa, Deus veio nos matar e acabou com a raça humana. Mas Deus fez diferente, se encheu eles. Logo, por que eu falo de 3:21? Ali começa a graça de Deus, ali começa uma obra de Deus, a revelação de Deus sobre a salvação dos homens. E a Bíblia diz que, se nós irmos para 1 Samuel, Levítico 8, tanto como Marcos 2:9, Êxodo 29:21 também. Deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia conta sobre mandamentos que Deus colocou naquele Antigo Testamento, que é qual? Deus começa agora a trazer sacerdotes no povo de Israel, no povo de Judá. Ele começa a colocar sacerdote. Sacerdote tinha a função qual? É que todo aquele, como pecador, diz Romanos 3:23, que porque todos pecaram e nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, por causa daquela desobediência de Adão e Eva.
Então Deus começa a criar lei no Antigo Testamento. Quem pudesse salvar do pecado, que ele aproxima ao sacerdote, e o sacerdote tinha essa obra, e que a pessoa tinha que carregar consigo um jumento e apresentasse ao sacerdote e confessasse os seus pecados. E aconteceria que o sacerdote recomendava a pessoa que pecou, que olha, ao confessar, inclina sobre este jumentinho. E aquele jumentinho, a Bíblia diz que não tinha que ter nenhuma mancha. Mistérios de Deus. Não tinha que ter nenhuma mancha. Então, confessava que o sacerdote era digno. Pegava aquele animal, matava e levava o sangue, gotejava sobre o templo, sobre o altar. Fazia aquela cerimônia toda. Então, dali a pessoa era dita assim: vai, porque os seus pecados foram perdoados. Aleluia! Vai, porque agora os seus pecados foram perdoados. E todo mundo que fazia aquilo aí, ele já poderia dizer condenação a nenhum homem, sem medo de nenhum homem. Era bem normal chegar em casa e começar a comemorar no Antigo Testamento quando alguém fazia aquilo. E se você fazer aquilo, não tinha como. A pessoa era identificada e está no pecado. Você, para ser curado, para ser perdoado os seus pecados, você tem que ir. Então, o que nós queremos tentar entender nesse sentido? A salvação. Aqui nós estamos a encontrar a primeira salvação. Vamos de Marcos 2, 9. Marcos capítulo 2, do versículo 9, diz assim a Bíblia: o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta e tu toma a tua maca e sai andando? O que é mais fácil dizer? Aqui nós estamos a encontrar dois sentidos que Jesus está a citar: perdoados os pecados, e estamos a encontrar o outro sentido, que é: toma o seu leito e anda. Levanta, toma a sua maca e sai andando. A Bíblia diz que quando Jesus veio na terra, no surgimento de Jesus, Jesus fazia essa obra: salvar pessoas. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus veio e não veio senão salvar os homens. O intuito de Jesus Cristo, João Batista, ele diz assim: só após que clama no deserto, eis que é chegado o Filho de Deus, referia a Jesus, e que dele eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aleluia! Aqui estavam à espera daquele que foi prometido. O que nós estamos a querer dizer era a salvação. Lá pessoas, Jesus começava a dizer: eu sou a minha vida, aquele que quer ganhar o Pai, por mim passa. A Bíblia diz que Deus fazia milagres. Ele, ao fazer aquilo, ele perdoava. Inclusive, alguns israelitas sábios criticavam Jesus, diziam: mas como esse homem faz as coisas afinal? Esse homem aqui, ele cura pecado. Que tipo de pessoa é esse? Nunca vimos, não é normal isso, só que cura pecado. O que nós sabemos, existe sim o Yahweh, o Deus, segundo a lei. Mas agora, o homem que cura pecado, que é este aqui, nós não temos isso. Por este motivo, Jesus parou na cruz. E deixa eu te dizer uma coisa: 3 salvações ou 3 processos na vida de um crente. Nós éramos descarados, nós não conhecíamos Jesus, mas em algum
Jesus mora na cruz. Hoje, nós conscientemente, nós nos rendemos aos pés da cruz. Jesus diz assim: estão perdoados os nossos pecados. E nós vivemos para Jesus Cristo. Deixa eu te dizer, essa é a primeira salvação que acontece na vida do homem. É necessário que essa salvação manifeste-se na vida de todos nós. E essa é a guerra que todo cristão tem. Então, já que Jesus sabia que não parava por aí, ele disse: o propósito agora é esse, o Evangelho. Uma igreja que tem sempre de evangelizar. Uma igreja, como igreja, que se dispõe por essa salvação. Por causa dessa salvação. Deixa eu dizer uma coisa. Essa é a primeira salvação que acontece na vida dos homens. Aceitar Jesus Cristo, conversão. E por este motivo todos nós estamos aqui. Por quê? Porque nós cremos em Deus e Deus nos salvou. Aleluia. Nós cremos em Deus e Deus nos salvou. Nos tirou do pecado para a vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você olhar de Gênesis até Apocalipse, Zacarias, que é o livro do meio, deixa eu dizer uma coisa. Você só vai encontrar caráter de Salvador, salvação. Inclusive Nicodemos, quando Jesus estava na terra, Nicodemos se aproximou a Jesus. Disse: mas meu Senhor, eu acho que você cura, ok, mas agora pronto. E você tem uma passagem que falou sobre nascer de novo. Como é que é isso? Eu tive uma dúvida. Como é que é isso? Será que eu tenho que voltar a ser criança? Jesus disse: espera aí. Não tem nada a ver com voltar, tá bom? Nicodemos. Aliás, Nicodemos era um líder numa localidade. Foi dito: olha, eu estou a falar coisas da terra mesmo até que você ainda não entendeu. Mas deixa eu dizer uma coisa, Nicodemos. Jesus começou a dizer assim no João 3,16: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino do Pai. Aleluia. Esse não verá o reino do Pai. É necessário que você possa nascer de novo. O que ele estava querendo dizer? Da água e do Espírito Santo. Primeiro processo que acontece nas nossas vidas: aceitar Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Esse processo é necessário que você tenha garantia. É necessário que eu e você tenhamos garantia como igreja. Aleluia. O que eu estou a falar está na Bíblia, não se preocupe. Está na palavra de Deus. É necessário que haja garantia que eu e você estamos a caminhar na glória. É necessário que haja garantia. Esse é o primeiro processo. Deixa eu falar uma coisa. O crente também está sendo salvo. Esse é o segundo processo. O crente está sendo salvo. Nós falamos do passado, presente e futuro. Além de você ser salvo do pecado, também estamos a encontrar aqui outro tipo de salvação. Deixa eu falar uma coisa. O crente também está sendo salvo. Esse é o segundo processo. O crente está sendo salvo. Nós falamos do passado, presente e futuro. Além de você ser salvo do pecado, também estamos a encontrar aqui outro tipo de salvação. Atos 16, 26. Atos 16, 26. Sim, 26. Atos, capítulo 16, do verso 26. Diz assim a palavra de Deus:
De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados no mesmo momento. Todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Se você ler aqui, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos. Eles começavam a orar. Deixa eu dizer uma coisa. Quantas vezes você já se encontrou em guerra? Quantas vezes você já se encontrou abatida ou abatido? Quantas vezes você se encontrou em problemas? Quantas vezes você se encontrou em um não bom testemunho? Problemas na sua vida. O que acontece com qualquer um? Mas deixa eu dizer uma coisa. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estavam presos. Eles decidiram fazer diferente. Oravam como discípulos de Deus, como homens de Deus. Eles oravam. A Bíblia diz que houve um terremoto. E quando brandou a terra, viu-se as algemas soltadas. Até o cárcere, o guardião que guardava ali, tinha sonegado. Quando acordou, viu as portas abertas da prisão. Pensava que todos fugiram. Mas por causa da obediência estava lá o Paulo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aquele cárcere, aquele guardião disse ao Paulo: desculpa lá, como isso é possível? Vocês não fugiram. Deixa eu dizer uma coisa. Existe salvação que Deus vai fazer, vai surpreender pessoas. Aqui estamos a encontrar Deus salvando Paulo e Silas. Essa é uma das salvações que nós passamos cada dia que passa. Nós estávamos a dizer, o crente é salvo cada dia que passa. Paulo e Silas têm um problema e estavam presos. Em oração isso acontece. E aquele carcereiro diz: olha, como isso é possível? Vocês não fugiram. Aliás, deixa eu fazer um pedido. Paulo disse: faça, jovem, fica à vontade. Ele disse: olha, se você ler nota 26, até mais abaixo, ele diz: olha, permita-me uma coisa. Como é que eu posso ser salvo? Por esse Deus que vocês carregam. Amém? Como é que isso acontece? Ele disse: olha, eu vou dizer uma coisa. Crê em Deus, você e a tua família. Aqui está acontecendo algo em que está a revelar pela salvação da oração. As algemas, sem ninguém desmanchar, se desmancharam. A Bíblia diz que Paulo e Silas se encontraram fora da prisão. Paulo e Silas disseram: olha, vamos para a tua casa. Vamos para a tua casa. Foram em casa dele. Ele disse: não, por favor, de verdade, vamos, porque a minha família também precisa conhecer a Deus. Paulo foi salvo. A Bíblia diz que não foi nenhum homem que salvou Paulo e Silas da prisão, foi o próprio Deus. Quantas vezes você se encontrou em problema e você testemunhou? Você tem testemunhado? Você às vezes cria um reflexo e diz: eu estava numa situação muito perigosa, mas graças a Deus eu estou bem. Lembra daquele dia em que você estava em coma, estava talvez hospitalar? Deixa eu dizer uma coisa, o que eu estou a dizer com isso? Deus salvou você. Aleluia. Deus salvou você. É salvação que Jesus faz, traz como processo na vida de todos aqueles que o amam. A ser salvo de doenças. Isso podemos encontrar no 2 Samuel 12, 13, Marcos 5, 23, Lucas 17, 15, que nós lemos, João 4, 47 também. Agora deixa eu dizer mais uma coisa. O crente também será salvo na vinda do nosso Messias. Aleluia. Essa é a terceira salvação. O crente também será salvo na vinda do nosso Messias. O crente será salvo na vinda do nosso Messias. Aleluia. Aleluia. Aleluia, igreja.
o crente será salvo na vida do nosso Messias. O que significa? A Bíblia nos fala de muitos mistérios, Apocalipse. A Bíblia diz que seremos arrebatados. E quando nós entramos dentro dessa realidade, é muito mistério. Onde eu e você, se alguém não está preparado em Jesus, alguém vai onde fica. A terceira salvação. A Bíblia diz que João era dado visões. Isso está no Apocalipse 20, 11. Apocalipse 5, também, do seu 1 até 5. A Bíblia conta sobre visões que João tinha. Vamos ler no Apocalipse 5, 1 até 5. Só para nós ultimar. Diz assim: a visão do livro do Cordeiro. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para esse livro. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. 5. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aqui a Bíblia, o Apocalipse está falando sobre a vinda de Cristo para a salvação da igreja. Aleluia, aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. A vinda de Cristo. Nós falamos de 3 passos, 3 processos: resgate do pecado, da morte para a vida, do pecado. E estamos a encontrar o crente sendo salvo cada dia, que é a vida que você tem agradecido a Deus até hoje. Você creu, você fica doente, você descobre que Deus estendeu as suas mãos. Esse é o segundo passo da salvação. Que o terceiro passo é: Deus nos prometeu a vinda. Todos esses processos, o crente está sendo salvo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Será que você fica feliz por saber que Jesus voltará? Amém? Tem leitores da palavra de Deus. Ali começa a brindar uma grande felicidade, por nós manifestarmos um conhecimento sobre a vinda de Cristo, que será o último processo. E nós iremos viver com o Pai. E nós iremos viver com o Pai. E nós iremos viver com Ele na vida da terceira vida. E nós iremos viver com Deus na glória. O que eu quero que você encontre nesse ponto é um sentido. Por que Jesus manifesta estas salvações nas suas vidas? Se Ele é Deus, Ele está a garantir sempre a salvação da sua igreja. Ele quer garantir sempre a minha salvação e a sua salvação. Ele sempre quer garantir a minha salvação e a sua salvação. Deixa eu dizer uma coisa. Apocalipse 22, 16 diz assim: vocês nas igrejas, eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou o brilhante estrela da manhã. Está falando dos últimos tempos. 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito é aquilo que Deus prometeu para fazer a obra. A noiva somos nós. Aleluia. E eu quero te levar no espírito de adoração e oração. Vai no seu canto onde você está. Diga: Senhor, obrigado pela salvação.
começa a dizer: Deus, muito obrigado pela sua salvação. Deixa eu dizer uma coisa: entra no ambiente de oração e adoração a Cristo. Diga: Espírito Santo, se move em nome de Jesus, se move, começa a se mover. Quando eu estava me cuidando, a palavra de Deus voltou para parar a igreja. Eu disse: olha, Jesus, você faz todas essas coisas, então me permita eu falar com meus irmãos. Inclina seus joelhos, inclina sua mente, inclina sua cabeça. Proclama por ele, diga: Espírito Santo, obrigado pela tua salvação. Diga: obrigado pela sua salvação. Diga: obrigado pela sua salvação. Eu quero te levar você a cear por essa salvação. São coisas que Jesus São coisas que Jesus manifesta. Fala com ele, fala com ele, fala com ele. Deixa eu dizer uma coisa: eu tenho dito, o cristianismo é uma trajetória muito séria, em que toda essa realidade está a acontecer e irá acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: levanta as suas mãos no lugar onde você está. Levanta as suas mãos. Eu quero pedir para você levantar as suas mãos. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Peço para você levantar as suas mãos. Oh, aleluia. Jesus. Holy Ghost. Fala com ele. Diga: salvaste de mim. Obrigado. Obrigado. Sua na visão disse: eu chorava. Diga: obrigado pela tua salvação. Diga: obrigado pela tua salvação. A salvação em três estações. Você está nos curando nesse presente. Lembra daquele dia que você estava na cama e Jesus salvou você? Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós cremos nessas promessas, Espírito e a noiva dizemos: vem, Espírito Santo. Ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, a Bíblia diz: venha. Aquele que está com sede, a Bíblia diz que venha. E quem quiser, receba da graça, da água da vida. A Bíblia diz assim no Apocalipse: aquele que tem sede, venha, venha, venha. Aquele que quer beber da água, aproxima. Aproxima, aproxima. O Espírito Santo de Deus.